Se você está se preparando para a prova do Detran de primeira habilitação ou de reciclagem, acompanhe comigo esse vídeo que nós vamos falar das placas, da sinalização de trânsito e vamos dar aí dicas, vamos falar de pegadinhas, macete, isso tudo é muito importante para você ir bem na prova, ok? Vou passar aí a experiência que tem lá no presencial para você ir bem. Você confia no seu potencial? Então, vamos aumentar esse potencial que tem dentro de você nesse vídeo. Vamos juntos. Meu nome é Pedro Luiz, você está no canal CFC Play e aqui você vai aprender. Se você gostar do vídeo, você dê o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber sempre as atualizações sobre o trânsito. Vamos lá! A placa de regulamentação R7 estabelece uma condição obrigatória para os condutores, determinando que é proibido a: letra A, ultrapassagem; B, ultrapassagem de motocicletas; C, parada em fila dupla; D, circulação de automóveis. Então, a primeira coisa que devemos levar em consideração é que a placa de regulamentação são essas circulares com a borda vermelha, e quando essas placas têm essa faixa na diagonal, isso significa que é proibido, é uma proibição. E então nós vamos já começar a falar aqui, ó, de baixo para cima. Circulação de automóveis. Não existe placa para indicar circulação ou proibição de automóveis. A via, a regra é, você vai andar pelo lado direito da via. Essa é a regra, ok? A parada em fila dupla não tem estacionar em fila dupla. Isso é uma regra de estacionamento, que é uma proibição, ok? Mas não existe placa para isso, ok? Ultrapassagem de motocicletas não tem nada a ver com motocicleta aqui. Perceba então que essas duas já põem aí uma pegadinha para você, porque a circulação de automóveis faz com que você confunda as placas, e a parada em fila dupla também. O que nos resta então é a ultrapassagem, ok? A R7 a placa diz aqui é proibida a ultrapassagem, ok? Então fique atento a isso daí. Próxima pergunta. Diante da placa de regulamentação R11, qual deve ser a ação do condutor? A. Apesar de proibida a circulação de animais silvestres, o condutor deve manter a atenção em relação ao possível desrespeito da sinalização. B. Apesar de proibida a circulação de animais, o condutor deve manter a atenção em relação ao possível desrespeito da sinalização. C. Apesar de proibido o trânsito de veículos de carga, o condutor deve manter a atenção em relação ao possível desrespeito da sinalização. D. Apesar de proibido o trânsito de veículos de tração animal, o condutor deve manter a atenção em relação ao possível desrespeito da sinalização. Então, pessoal, aqui você vai perceber muito claramente, né, que aqui tem uma carrocinha, né? Se é uma carroça, é o quê? Né? Trânsito de veículo com tração animal, né? Porque aqui, ó, animais silvestres, o condutor deve manter atenção? Não. Aqui, ó, circulação de animais, não está nem falando que animais que é, né? E aqui, ó, proibido o trânsito de veículos de carga, também não. Então, aqui, ó, de tração animal, né? Então, a resposta certa é a resposta D. Apesar de proibido o trânsito de veículos de tração animal, o condutor deve manter a atenção em relação ao possível desrespeito da sinalização. Então, é a R11, proibido o trânsito de veículos de tração animal. A placa de regulamentação R3 estabelece como condição obrigatória para os condutores a proibição de: letra A, virar à direita; B, estacionar na via; C,
virar à esquerda, D, seguir em frente. Então, da mesma forma que falamos das placas anteriores, né? Lembrando então que a faixa na diagonal da proibição, ok? E aqui está muito claro, né? Você virar à esquerda não tem nada a ver, estacionar na via também não, virar à esquerda também não. Aqui fica então seguir em frente, né? Essa é uma das placas aí mais comuns, né? Dá uma ordem para você que é proibido seguir em frente por causa da faixa e temos que obedecer. Simples assim e vamos seguir em frente. Desobedecer essa placa para ir para a próxima pergunta. Vamos lá. A placa de regulamentação R40 proíbe a circulação de carrinho de mão. Diante dessa placa, o condutor deve A, não se importar com a sinalização, uma vez que ela é destinada aos usuários de carrinho de mão. B, dirigir sem preocupação, já que a regulamentação é destinada exclusivamente para os usuários desse tipo de veículo. C, dirigir sem preocupação, pois não há risco de acidente, já que não há carrinhos de mão à vista. D, redobrar a atenção, pois é possível que ocorra a presença de carrinhos de mão circulando de forma irregular no local. Há muito tempo atrás, quando eu iniciei aí o processo de obtenção da CNH, né, faz tempo, eu me deparei com essa placa e falei assim, puxa vida, né? A placa de carrinho de mão, né? Que estranho, mas ela existe, né? Ela existe, ok? E aqui então nós já vamos descartando algumas coisas, né? Por exemplo, não se importar com a sinalização, aqui na resposta A. Não se importar com a sinalização, nós devemos nos importar sim, né? Aliás, é por isso que nós estamos aqui hoje, né? Estudando as placas. Dirigir sem preocupação, nós devemos estar atento ao trânsito. Então, sempre há a preocupação no trânsito, sempre há, né? Atenção, precisamos estar atentos. A mesma coisa aqui na resposta C, então só sobrou aí a resposta D, né? Redobrar a atenção, pois é possível que ocorra a presença de carrinho de mão circulando de forma irregular no local. A pessoa que está manuseando o carrinho de mão pode não conhecer o CTB, as regras de trânsito e as placas. Portanto, ele pode estar lá mesmo sendo proibido. A placa R40 significa trânsito proibido a carro de mão. Vamos lá, próxima. Diante da placa de advertência A2A, para evitar acidentes, o condutor deve reduzir a velocidade, pois a via apresenta curva à esquerda, B, a via apresenta sinuosidade, C, a via apresenta curva em S, D, a via apresenta curva à direita. Você deve lembrar que as placas amarelas são as placas de advertência. Ela avisa o potencial perigo. Na verdade, ela avisa o que vai ocorrer lá na frente. O potencial perigo está em você não obedecer, né, aquilo que ela está mostrando ali, ok? Então, a via apresenta curva à direita? Não. A curva em S? Também não, porque a curva em S parece um S, né? A via apresenta sinuosidade? Sinuosidade são várias curvas uma após a outra, né? Isso é uma sinuosidade, também não. Então, nos resta aí a via apresenta curva à esquerda. Então, aqui ó, A2A, curva à esquerda. Diante da placa de regulamentação R10, qual deve ser a ação do condutor? A. Não deverá seguir em frente, pois a via não permite a circulação de veículos automotores.
B. Deve manter a velocidade e não realizar ultrapassagens. C. Não deverá seguir em frente, pois a via não permite a circulação de caminhões. D. Não deverá seguir em frente, pois a via é de circulação exclusiva de ônibus. Então, você deve já lembrar, né? Nós estamos aqui nas placas de proibição, tem essa faixa na diagonal. Então, nós vamos ver o seguinte, ó. Não deverá seguir em frente, pois a via é de circulação exclusiva de ônibus. Aqui, nas placas onde existe a indicação de ônibus, ou permitindo, ou proibindo, você vai ver que o pictograma, o ícone aqui é de ônibus. Aqui é um automóvel que está aparecendo aqui, ó. Ok? C. Não deverá seguir em frente, pois a via não permite a circulação de caminhões também, ó. O de caminhão aqui não é um caminhão, é um automóvel que está aqui, ó. C. Ok? Deve manter a velocidade e não realizar ultrapassagens. Nós já aprendemos, né, qual é a placa de ultrapassagem. Então, sobrou aí a resposta A. Não deverá seguir em frente, pois a via não permite a circulação de veículos automotores. E aonde existe essa placa? Eu posso entrar aí com a minha motocicleta? Não, não posso. E por quê? Porque a motocicleta é um veículo automotor. Posso entrar aí com caminhão ou com ônibus? Também não. Por quê? Porque é um veículo automotor. Essa é uma placa que gera muita confusão. E não tem nada de confuso. Não pode entrar com veículo automotor, tanto motocicleta como caminhão, ônibus e até ciclomotor, porque o ciclomotor tem motor, automotor. Então não esqueça disso. A placa de regulamentação R27 estabelece uma condição obrigatória para ônibus, caminhões e veículos de grande porte que A. Tem sua circulação proibida nesta via. B. Devem circular pela faixa esquerda da via. C. Devem circular pela faixa direita da via. D. Estão proibidos de parar no acostamento. Essa placa, ela tem essa seta aqui indicando que você deve andar pela faixa da direita. No artigo 29, inciso 4º do CTB, diz que a faixa da direita ela é destinada aos veículos mais lentos e de maior porte. Então, aqui nessa placa está reforçando um artigo CTB, uma norma, né? Uma regra, que é ter a sua circulação aí, né? Pela faixa da direita, né? Pela faixa da direita da via, ó. Devem circular pela faixa da direita. Toda vez que você ver na placa essa seta apontando para o veículo ou para qualquer coisa, ela está pedindo para você estar nessa faixa que ela está apontando. Então, a R27 significa, então, ônibus, caminhões e veículos de grande porte, mantenha-se à direita. A placa de advertência A39 alerta o condutor com antecedência sobre os cuidados que deve ter devido à existência de cruzamento com ferrovia em nível. A. Com barreira. B. Sem barreira. C. Com obstáculo. D. Com duas ou mais vias. Aqui então ele já põe, né, o significado das placas de advertência, ó, alerta o condutor com antecedência. Aqui ele alerta o condutor que a ferrovia, né, em nível. Ferrovia para o CTB é passagem de nível. Toda vez que você ouvir esse nome, passagem de nível, é uma ferrovia, linha férrea, ok? Então A com barreira, B sem barreira, C com obstáculo, D com duas ou mais vias. E nesse caso aqui é sem barreira.
aqui ó, A39, passagem de nível sem barreira. E essa placa então mostra isso. Tem mais duas placas indicando passagem de nível ou linha férrea, mas grave você essa daqui, que essa é sem barreira. Diante da placa de regulamentação R29, qual deve ser a ação do condutor? A. Deve se preocupar, pois a passagem de pedestre é permitida. B. Não deve se preocupar, pois a passagem de pedestre é proibida. C. Manter atenção na presença de pedestre na via, apesar de proibido o trânsito de pedestres. D. Não há necessidade de manter velocidade compatível com o local. Aqui já a gente vai ver muitas coisas, nós aprendemos da proibição, então precisa ser proibição, né? Deve se preocupar, pois a passagem de pedestre é permitida. Então está errado, porque aqui é permitido, ok? Aqui, ó, não deve se preocupar, pois a passagem de pedestre é proibida. Mesmo sendo proibida, devemos se preocupar sim, né? Por quê? Porque muitos dos pedestres não conhecem regras de trânsito e muito menos as placas de sinalização. E aqui embaixo, na D, não há necessidade de manter velocidade compatível com o local. Não tem nada a ver com velocidade aqui, né? Então, a resposta certa é a resposta C, ó, manter atenção na presença de pedestre na via, apesar de proibido o trânsito de pedestre. Perceba então agora que você vai entendendo com mais clareza as placas. Sabe que a proibição tem um hominho ali na placa querendo ali andando e tal, mas está proibido. Então, o que você deduz? Que é proibido o trânsito de pedestre ali, simples assim, mas nem todo mundo conhece essa placa. Então, manter a atenção na presença de pedestre na via, apesar de proibido o trânsito de pedestre. Então, a gente vai ficando aí com um conhecimento bem claro do trânsito. E deixar, né, que o trânsito converse com você e você converse com o trânsito através das placas, porque assim você vai se posicionar melhor no trânsito e, consequentemente, ficar muito longe de qualquer acidente. Diante da placa de advertência A42B, o condutor deve estar alerta a. Ao fim da pista dupla à frente. B. Ao início da divisória de sentido na pista à frente. C. Ao final do túnel na pista à frente. D. A entrada e saída única de veículos na via à frente. Então, lembrando que a placa de advertência avisa você antecipadamente e, nesse caso aqui, vai avisar você que é o fim da pista dupla. Toda vez que você ouvir falar em pista dupla, nós vamos aí entender o seguinte, que pista dupla ela só existe porque existe um canteiro central dividindo ela em duas. Portanto, essa placa indica aí o fim da pista dupla. E esse íconezinho aqui, ó, está representando aí o canteiro central. Ok? Tem outra placa que fala início de pista dupla. Esse retângulo com o cantinho redondo aqui, ó, vai estar aqui em cima, indicando que é início. E nesse caso aqui indica que é o fim. A42B, fim de pista dupla. Diante da placa de advertência A7A, o condutor deve adequar a velocidade às condições locais e redobrar a atenção, pois à frente há um potencial risco de acidente devido a. Ao acesso de veículo pela via lateral à direita. B. Ao cruzamento de duas vias não sinalizado. C. Ao acesso de veículos pela via lateral à esquerda. D. A bifurcação da via. Então, aqui vamos já direto ao assunto e mostrar aqui o seguinte, ó.
ele fala aqui, ó, ao acesso do veículo pela via lateral à esquerda. Ó. A via lateral à esquerda é essa aqui. Geralmente, na placa de advertência, nós estaremos no eixo aqui, ó, nesse eixo aqui, ó, esse eixo vertical aqui, ok? Portanto, nós estaríamos aqui com o nosso veículo e vai ter aqui, então, um acesso de veículo pela via lateral à esquerda. É assim que devemos interpretar essa placa. E, portanto, lembrando também que ela está avisando você antecipadamente que vai ter um acesso à esquerda. Diante da placa de regulamentação R6C, qual deve ser a ação do condutor? A. Pode colocar o veículo na extensão da via, desde que seja para as operações de carga e descarga. B. Pode colocar o veículo na extensão da via, desde que seja para as operações de embarque e desembarque de passageiros. C. Pode colocar o veículo na extensão da via aos sábados, domingos e feriados. D. Em nenhuma hipótese, pode parar ou estacionar o veículo na extensão da via indicada pela sinalização. Aqui também, pessoal, vou já direto ao assunto, porque essa placa ela é muito, mas muito objetiva e direta. Olha aqui, ó. Em nenhuma hipótese pode parar ou estacionar o veículo na extensão da via indicada pela sinalização. A placa significa proibido parar e estacionar. Quando você encontrar essa placa, você não deve parar nem estacionar. E pergunte para você mesmo, o que aconteceria se alguém parar ou estacionar nesse local? E você vai chegar à seguinte conclusão: é muito perigoso, pode gerar acidente de trânsito, então você estará correndo muito risco e pode atrapalhar imensamente o trânsito. Então, essa placa é uma placa que devemos obedecer sempre, jamais desobedecê-la. Diante da placa de regulamentação R5A, qual deve ser a ação do condutor? A. Deve retornar à via. B. Não deve virar à direita. C. Deve virar à esquerda na via. D. Não deve retornar na via. Então, vamos lá, também direto ao assunto, né? Olha aqui, ó, não deve retornar na via. A placa R5A significa proibido retornar à esquerda. E aqui, pessoal, uma coisa muito importante, dica de prova para você não esquecer. Todas as infrações referentes a retornar, a retorno, são infrações gravíssimas. Não existe placa autorizando o retorno. Existe placa indicando o retorno, que é bem diferente. Ok? Mas nós não vamos entrar nesse detalhe agora. Então, só lembrando aqui, então, que não deve retornar na via. Diante da placa de advertência A4B, o condutor deve reduzir a velocidade, pois a via apresenta A. Pista sinuosa. B. Curva acentuada à esquerda. C. Curva acentuada em S à direita. D. Estreitamento de pista à direita. Então, aqui já sabemos que avisa antecipadamente, né, a placa de advertência. Então, vamos direto aqui para nós respondermos. Tá muito fácil essa aqui. Lembrando que tem duas placas falando em S. Curva acentuada em S e tem curva em S. Então, nesse caso aqui, a curva é acentuada. Por que acentuada? Porque ela faz uma curva mais fechadinha aqui e aqui, ó, fazendo um S mais fechado. A outra é mais suave, assim, né? A outra curva em S, ok? Então, curva acentuada em S à direita. A placa de regulamentação R24B indica A.
início de trecho em declive na via. B, passagem obrigatória à direita. C, sentido proibido de circulação da via. D, conversão à direita no cruzamento. Então, você deve ficar atento que essa é uma das placas que você vai encontrar muito. Embora ela esteja assim apontando para baixo, ela não está caída, né? Ela está apontando para baixo sim. E o significado dela é passagem obrigatória à direita. E lembrando, você pode também encontrar essa seta para a esquerda. Então, vai obrigar você, né? Está indicando que você a sua passagem é obrigatória à esquerda. Tem dos dois lados, aliás, ok? Mas a maioria das vezes é para o lado direito. Então, para os dois lados existe essa placa, e essa placa indica passagem obrigatória. Para onde essa placa, ao apontar, você é obrigado a ir. E geralmente, atrás dela, existe um obstáculo. Por isso, obriga você a tomar esse caminho. Esse vídeo fez sentido para você? Então dê o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber novas notificações de vídeos aqui no canal. É um canal que eu estou aí fazendo tudo para manter o trânsito atualizado, as notícias do trânsito atualizadas. Eu desejo para você uma boa prova e boas aulas práticas. E nós nos encontraremos no trânsito. Até lá!